Bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós, com a Igreja do Senhor. Amados, o pastor Arildo propôs que nós, ainda nesse mês de junho, tratássemos sobre o tema família, que tradicionalmente é muito abordado e tratado no mês de maio. Então, meio que numa prorrogação, ele então adotou o tema família ainda nesse mês de junho. E nós vamos refletir sobre esse tema, desafios de ser família. E queria separar a nossa reflexão em duas partes. Uma primeira parte, com uma passagem do Antigo Testamento. Nós cantamos aqui agora há pouco o cântico, quero ser um homem segundo o coração de Deus. E essa primeira parte, tratando sobre uma passagem na vida desse homem que foi segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E a segunda parte, já no Novo Testamento, uma passagem que Jesus aborda sobre um tema que também diz respeito a uma agenda desafiadora para as famílias. Eu quero convidar então a sua atenção para a leitura do texto que se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 17, apenas os versos 24 a 30. Mesmo assentados, como os irmãos se encontram, convido a atenção dos irmãos para essa passagem. Capítulo 17 de 1 Samuel é um capítulo muito conhecido. É a parte em que Davi se dispõe a pelejar e enfrentar o gigante Golias. Mas antes desse encontro acontecer, há uma passagem, e eu quero refletir com os irmãos acerca dessa passagem. 1 Samuel, capítulo 17, verso 24, diz assim o texto: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o, Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. O povo voltou a lhe responder como dantes. Eu queria, irmãos, refletir nesta manhã sobre desafios de ser família, sobre esse primeiro desafio, o desafio de uma agenda depreciativa na família.
uma agenda depreciativa. Nós vimos essa passagem. Davi, desafiado pelo gigante Golias, se dispondo a enfrentar o seu gigante, teve no seu caminho como um entrave, como uma casca de banana, como um empecilho, um obstáculo, o seu próprio irmão, seu irmão mais velho. Eliabe foi um crítico de Davi. Foi um crítico de Davi. Eu queria refletir com os irmãos sobre as críticas. As críticas doem. As críticas doem. Mas doem ainda mais quando parte das pessoas que mais a gente ama. Em primeiro lugar, irmãos, a crítica dói ainda mais quando parte daqueles que deveriam estar ao nosso lado, mas estão contra nós. Estão contra nós. Dói. Dói. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Eliabe era sangue do sangue de Davi. E parte de Eliabe, uma crítica dura. Quanto mais íntima é a relação, mais dolorosa é a crítica. É a crítica. Dói quando vem de uma pessoa tão íntima. Em segundo lugar, irmãos, a crítica dói quando vem daqueles que nos conhecem há muito tempo e são testemunhas da nossa integridade. Dói. Dói. Davi era o irmão caçula. Eliabe era o irmão mais velho. Eliabe conhecia Davi. A integridade de Davi, ele conhecia Davi há muito tempo. Eliabe era o irmão primogênito de 8 irmãos, sendo Davi o caçula. Eliabe conhecia o caráter de Davi. Eliabe conhecia a integridade de Davi, mas em que pese tudo isso, em que pese ele conhecer as virtudes de Davi, Eliabe critica Davi. Eliabe critica Davi. As críticas doem quando elas são contínuas. Quando elas são contínuas. Olha o verso 29, o que Davi responde. Versículo 29, do mesmo capítulo 17. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Dá a entender de que Eliabe era um crítico quanto mais. Uma crítica em repetição. Sempre uma coisa insistente, insistente. Uma crítica dolorida a Davi, porque era uma crítica contínua, que gotejava sobre a cabeça de Davi, aquela crítica do seu irmão mais velho. A crítica dói, essa agenda depreciativa é um desafio para nós, quando ela vem embrulhada em papel de presente, mas quando ela vem embrulhada com destempero emocional, em destempero emocional. Eliabe ficou irado contra Davi, é o texto que nós lemos. Confira aí para mim, por favor. Verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi.
Eliabe ficou irado quando soube que Davi se dispôs a enfrentar o gigante Golias. Você já enfrentou algo assim na sua família? Ou isso aqui foi só um problema de Davi? Só um problema na família de Davi, de Jessé, o belemita? Só acontece isso na família de Belém e na família Mauro. Nas outras famílias da igreja não acontece. Dói. As críticas doem ainda mais, irmãos, quando elas tentam desvendar até mesmo as motivações do nosso coração. As motivações do coração. Eliabe acusou Davi de estar ali apenas para especular a respeito da peleja. Bem, conheço o teu coração, você está aqui só para especular. Não! Davi não estava lá fazendo isso. Davi já havia sido ungido como futuro rei de Israel. Aliás, o profeta Samuel, quando vai à casa de Jessé, sabendo que ali Deus estava levantando aquele que iria ser o rei de Israel, e aí Jessé faz desfilar todos os seus filhos perante o profeta, e a nenhum deles Deus escolheu. Mas peraí, não está faltando ninguém não? Está faltando um caçula que está lá no campo, manda chamar. E ele veio, e o profeta então ungiu Davi já estava ungido, já era o futuro rei de Israel, e no momento seu pai pede que ele leve provisões aos seus irmãos. Ele podia perfeitamente dizer, não meu pai, eu sou o futuro rei de Israel, mas não, Davi é humilde, e vai levar provisões aos seus irmãos. E quando chega lá, Eliabe tenta julgar as intenções do coração de Davi. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Dói. Em sexto e último lugar, irmãos, a crítica dói, a agenda depreciativa dói. Quando elas tentam nos humilhar em público, publicamente. Eliabe tenta desmoralizar seu irmão caçula diante de todo o exército de Israel, diante dos soldados, perguntando: a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, desdenhando de tudo aquilo que Davi fazia, tratado com desdém. Dói. A agenda depreciativa é um desafio de ser família. É um desafio de ser família. Interessante, irmãos, que nós temos que olhar qual foi a reação de Davi. Davi não introjetou aquelas críticas todas envenenadas no seu coração. Davi não deixou que aquilo retirasse o foco daquilo que ele veio para fazer, daquilo que Deus estava o desafiando a fazer. Davi não perdeu o foco. Qual é o foco da nossa vida? O foco da nossa vida é fazer a vontade de Deus. Não permita que a agenda depreciativa tire você do foco de fazer a vontade de Deus, de fazer aquilo para o qual Deus te colocou para fazer. Não permita que essas setas envenenadas da agenda depreciativa possa azedar o seu coração.
Não deixe as críticas colocarem medo no seu coração. Foi o que Davi fez. Como é que Davi triunfou? Fuja dos críticos. Deixe o crítico falando sozinho. Enfrente e vença os gigantes que Deus colocou na sua frente. O verso 30 dá uma dica daquilo que Davi desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Deixou Eliabe falando sozinho. Aliás, a crítica de Eliabe a Davi fala mais sobre quem é Eliabe do que quem era Davi. Apesar dele estar derramando, destilando todo o seu ódio contra o seu irmão mais novo, mas está falando muito mais dele do que de Davi, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração, e aquilo que estava sendo falado era aquilo que estava cheio do coração de Eliabe. O que ele falava dizia mais a respeito dele mesmo do que de Davi. Davi desviou-se dele e não perdeu o foco. Não perdeu o foco. Agora, quem era Davi? É verdade que Davi também não era flor que se cheira. Vamos lá, voltando um pouquinho, no capítulo anterior, no capítulo 16, quando foram apresentar Saul Davi, olha o que falaram de Davi, no verso 18 do capítulo 16. 1 Samuel 18, 16, olha só. Então, Davi está sendo apresentado a Saul aí. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Saul estava procurando alguém que tocasse harpa para aliviar aqueles problemas, aquelas perturbações. E aí estão apresentando: olha, tem um filho de Jessé que sabe tocar e é forte e valente. Forte e valente, não para o padrão de Golias. Golias era um cara, né, um gigante, mas nos padrões, né, normais, Davi era um homem forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é sisudo em palavras. Não há inocente aqui. Não há inocente aqui. Davi também não era flor que se cheira. Era um homem sisudo em palavras. Então, meus irmãos, muitas vezes nós somos a vítima, mas muitas vezes nós somos parte do problema. Assim como foi Eliabe com Davi, muitas vezes o problema somos nós. Ao desferir uma palavra atravessada, depreciativa, contra as pessoas que estão tão próximas a nós. Nós estamos lidando nesse tempo com muitos problemas de saúde mental. Todos nós lidamos com isso. Virou uma epidemia. Tudo bem, tem a questão da senilidade, as pessoas mais velhas, né, que têm Alzheimer, a própria demência senil, e nós temos que conviver. Mas há também problemas que a saúde mental tem causado às pessoas, nós temos que compreender muitas vezes. O desequilíbrio emocional tem facilitado o surgimento de muitas doenças mentais. Inclusive, nós temos que nos policiar para não sermos causadores desse problema naquelas pessoas que estão tão próximas a nós. Então, por exemplo, o estresse, as brigas constantes, atrasos, advertências, doenças, incapacidades,
limitações, a falta da família, ou muitas vezes o excesso da família, o pouco dinheiro, ou muitas vezes muito dinheiro, a depressão tem sido muito constante nos nossos dias, a ansiedade, a fobia, a bipolaridade. Há tratamento para essas doenças, mas a família tem que voltar, ao invés de ser o espaço depreciativo, o espaço terapêutico das pessoas compartilharem, se tratarem, se recuperarem. É o desafio da família. Tem muita gente sempre querendo ter razão em tudo, demais da conta. Não, vão procurar compreender mais o outro. Se colocar mais, já estourou o nosso tempo aí? Não? Mais um pouquinho, né? Ainda falta a segunda parte. Mas nós estamos atravessando, meus irmãos, um momento muito difícil. Uma sociedade altamente polarizada, dividida, rompida, e com as consequências que nós estamos importando para dentro da nossa casa. Mês passado, retrasado, não sei, 2 senhores num bairro nobre da capital do Espírito Santo saíram cada qual com o seu cachorro, e um, com toda razão, reclamando que o outro estava com o cachorro sem focinheira, e o outro, com toda razão, reclamando do outro que estava perturbando demais. Os dois cobertos de razão, um está morto, o outro foi preso. Coberto de razão, os dois com razão. Nós estamos nessa época, nessa fase. Na semana retrasada, eu assisti, hoje todo mundo tem um celular, uma câmera para filmar, e bota logo na internet. Eu assisti uma cena no aeroporto do Brasil, nem me lembro o aeroporto mais, não importa. 2 casais brigando, chegando às vias de fato, se engalfiando, tapa para lá e tal. Por quê? Por causa de um ursinho de pelúcia. Não sei se alguém viu isso. Viu? Ursinho de pelúcia. Essa semana foi a reconstituição do crime. Um senhorzinho atravessando a faixa de pedestre com o seu neto, o carro avançou. Ele cometeu o gravíssimo pecado de colocar as mãos no capô do carro, que quase atropelou seu neto. O dono do carro saiu do carro, deu uma voadora. Eu nem sei o que é isso, mas está escrito, uma voadora. Faço ideia do que seja. Na capoeira, isso tem outro nome. Modéstia à parte, eu já joguei capoeira, viu? Mas, gente, deu uma voadora no peito do idoso. O idoso morreu. Essa semana foi a reconstituição do crime. Aí o cara que fez isso tudo, ajoelhou, pediu perdão. Remorso! Remorso! Nós estamos nessa fase. Estamos vivendo isso. Estamos ou não estamos, Magali? Mas, enfim, amados, a agenda depreciativa
É um desafio para nós, enquanto família, a agenda depreciativa. Mas eu quero entrar na segunda parte do nosso estudo, nessa manhã, antes que o nosso tempo se esgote. Um segundo desafio. Em primeiro lugar, o desafio da agenda depreciativa. Em segundo lugar, o desafio da agenda negativa. Vamos lá para Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 1 ao verso 5. Lucas capítulo 13, verso 1 ao verso 5. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Pilatos era gente ruim, né? Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos, o contexto anterior, porque o que nós lemos aí começa com, naquela mesma ocasião. Que ocasião era essa? Jesus estava falando com eles sobre a necessidade de nos acertarmos uns com os outros, falando do juízo vindouro. Olha aqui no verso 53 do capítulo 12. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. E aí ele entra nos sinais dos tempos. E nessa ocasião, Jesus aborda esse outro tema. Possivelmente a motivação desse assunto era a questão da especulação sobre a morte daqueles galileus, como se aqueles galileus fossem mais pecadores do que eles mesmos. Olha, essa ideia ainda é muito forte nos nossos dias. A forma como alguns perecem e outros sobrevivem. E aí a ideia, não, então eles eram mais pecadores. Jesus fala, não. Diante das tragédias, meus irmãos, nós somos muitas vezes levados a lavrar esse juízo temerário. Aconteceu isso porque eles mereciam, esses pecadores. Não, Jesus falou, olha, isso aí aconteceu para aviso a todos. Jesus faz um alerta diante dessa agenda negativa. Jesus faz um alerta para mim e para você. Examine o seu próprio coração. Pense a respeito do seu estado diante de Deus. O escritor Kenneth Bailey, ele diz o seguinte: a lição aqui é arrepender-se ou perecer. Interessante, irmãos, que Martim Lutero, só decidiu tratar a vida espiritual depois de uma experiência trágica que ele presenciou. Ele estava
caminhando, ele assistiu a cena de um amigo seu, de um companheiro seu, um colega seu, ser morto, fuzilado por um raio. E ele teve o seguinte pensamento: que conta eu iria dar a Deus da minha vida, se ao invés de acontecer com ele, acontecesse comigo? Foi a partir de então que ele percebeu a importância de cuidar da sua vida espiritual. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: tem cuidado de ti mesmo. Nós estamos agora assistindo às tragédias no Rio Grande do Sul. Aí não são poucos os teólogos situacionais dizendo: não, é porque o gaúcho é mais pecador do que o resto dos brasileiros. Tem gente pensando isso, tem gente compartilhando isso, tem gente divulgando isso. Jesus fala: tem cuidado de ti mesmo, não olha para fora, olha para dentro, olha para dentro. Diante das tragédias, precisamos refletir sobre nós mesmos. É mais fácil julgar os outros do que a nós mesmos. Quando a gente acontece um fato, uma tragédia, um assassinato, um acidente, esse vira o assunto do dia, no ambiente de trabalho, na família. Esses assuntos são muito recorrentes, é o assunto onde quer que se vá. No entanto, falar das próprias pessoas, de si mesmas, ou falar da esperança delas depois da morte, isso não costuma ser assunto da cogitação das pessoas. Essa semana mesmo aconteceu um acidente trágico em Vila Velha. Um motociclista, descendo a terceira ponte, é fechado por um carro, uma senhora fechou. O cara caiu da moto, voou, passou a mureta da ponte e caiu de uma altura de uns 10 metros. Se espatifou no chão. Deu uma assim, amortecida a queda na árvore e no carro. Eu tenho trabalhado todo dia de bike elétrica, né, atravessando a ponte na ciclovia. Então eu passo ali todo dia eu passo ali. Na quinta-feira estava lá a repórter da Gazeta, na hora que eu estou indo para o trabalho, ela estava lá para entrar ao vivo, possivelmente, e na sexta estava ela no mesmo lugar de novo. Geralmente, quando acontece um fato como esse, vira assunto. Pois não, Beth? Eu estou assistindo a família lá no hospital de paciente, né? Glênio, né? O nome dele, Glênio. E a família é família cristã. Olha aí. Eles estão em oração. Eu sei. Graças a Deus pela oportunidade. Que eles não entendem como ele está vivo aqui. Como ele sobreviveu. Mas eles têm certeza que Deus está usando essa circunstância para algum despertamento. Com certeza, com certeza. Tem pedido oração, a esposa pediu, a irmã pediu, pelo Glênio, né? Que foi a vítima desse acidente extraordinário, que vira assunto. Mas nós precisamos assuntar as coisas espirituais. É isso que Jesus está tratando aqui. Não vamos ficar olhando a tragédia alheia, vamos olhar para dentro de nós. Há um escritor, Fritz Heinecker, que diz: Jesus exorta com seriedade a considerar a desgraça de alguns como espelho para todos. No caso da passagem, nós lemos toda a Galileia
por ser impenitente, encontrava-se a caminho do juízo. Jesus alerta sobre isso. Mas na passagem que nós lemos aqui, irmãos, duas situações são colocadas. A primeira situação, dos galileus que foram sacrificar a Deus e que Pilatos decreta suas execuções e mistura seu próprio sangue, o sangue daqueles ofertantes, com o sangue da oferta. Uma coisa dantesca, uma coisa horrorosa, uma coisa ardilosa. E eles estavam, será que esses daí eram mais pecadores? Eu acho que o mais pecador disso tudo era o Pilatos, né? Em outra passagem, Jesus chama a atenção. Jesus ouve a história desses que estavam sacrificando e foram sacrificados, e o sangue misturado. E Jesus aborda e traz outra situação. Olha, vocês não ouviram falar da queda da torre de Siloé, que matou 18? Vocês acham que aqueles 18 eram mais pecadores do que o restante de Jerusalém? Jesus é enfático, meus irmãos, na resposta. Olha o verso 3 do capítulo 13 de Mateus. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses verso 2 é a pergunta. Verso 3, não eram. Jesus dizendo, não eram. Eu vos afirmo. E sobre a questão do desabamento da torre, que matou 18, verso 5, não eram. Jesus está dizendo, não eram. Os gaúchos são mais pecadores do que os brasileiros. Jesus afirma, não eram. O próprio Senhor Jesus Cristo teve uma morte horrível, morreu numa cruz. Nós temos que nos perguntar a nós mesmos, eu estaria preparado se tivesse acontecido comigo? Ruth? Nós vemos hoje as pessoas, nas redes sociais, classificando os pecados, dos outros, né? De preferência dos outros. Esse é pecado, esse é pecadinho e esse é pecadão, né? Como se pudesse ser assim. Pecado é pecado e... Irmãos, todos nós somos pecadores, independentemente daquilo que nos aconteça. O mundo está povoado por pecadores. O mundo não está povoado por mais pecadores ou menos pecadores, não. Não podemos julgar as pessoas pela forma como elas morrem. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Aí eu te dou a má notícia, inclusive você e eu. Todos pecaram. Romanos 3, 10 diz que não há um justo sequer. Não há justo sequer. Pecamos, irmãos, por palavras, pecamos por pensamentos, por ações, por omissões. Nós somos pecadores. Todos nós precisamos passar pelo arrependimento. A porta do arrependimento está aberta para nos livrar da maior tragédia da vida. Qual é a maior tragédia da vida? É morrer com o desabamento de uma torre? Não. É ser executado por Pilatos e ter o seu sangue misturado? Não. É morrer numa enchente lá no Rio Grande do Sul? Não. A maior tragédia da vida é morrer nos nossos pecados. Porque essas tragédias podem matar o nosso corpo, mas o pecado tem o poder de matar a nossa alma. Jesus não se preocupa em comentar sobre a crueldade de Pilatos. Você vê, que homem ruim, que homem mau. Não!
Jesus não se preocupa em defender a causa daqueles que estavam sacrificando. Não, Jesus se preocupa com o estado de alma, meu e seu, daqueles que estão vivos. Jesus volta a sua atenção para os pecados dos seus interlocutores, que precisam passar pelo arrependimento, necessitam de arrependimento. Jesus não é leviano com o pecado, meus irmãos. Jesus trata esse assunto. E aí, fica a pergunta: nós já nos arrependemos dos nossos pecados? Nós já rompemos com a prática do pecado? Nós já paramos de julgar os outros para julgar a nós mesmos? A palavra de Jesus encontra eco nos nossos ouvidos e no nosso coração? Essas são as perguntas que nós temos que fazer. O nosso tempo está escasseando. Pastor Hernandes, ele escrevendo sobre essa passagem, ele diz: enquanto vivermos nesse corpo, precisamos nos arrepender e levar nosso arrependimento até a porta do céu. É assim que eu e você temos que viver. O desafio da agenda negativa, também para nós enquanto família. O desafio da agenda depreciativa também. Que Deus conceda graça a mim e a você, que nós possamos, apesar dessas agendas depreciativas, apesar dessas agendas negativas, seguir para o alvo e levar nosso arrependimento até a porta do céu, durante a nossa vida, não julgando os outros, condenando os outros, mas cuidando cada um de si, do nosso estado para com Deus. Vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração, vamos nos colocar de pé e fazermos essa oração. Que Deus possa abençoar a nossa família, a nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui na tua casa, ao redor da tua palavra, Senhor, lendo, estudando, refletindo sobre o que o teu Filho amado tem nos falado, porque a tua palavra nos diz que, tendo outrora o Senhor falado muitas vezes, de diversas maneiras, através dos profetas aos nossos pais, nestes últimos dias, nos falou pelo teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e nós te agradecemos, ó Deus, pela instrução da tua palavra, pela visitação do teu Santo Espírito para conosco, ó Deus, pela exortação que a tua palavra nos traz, para que cuidemos cada qual de si próprio, ó Deus, para nos apresentarmos diante de ti, ó Deus, com o nosso arrependimento, ó Deus, não com o dedo acusador apontando para a lateral, mas refletindo acerca da nossa própria condição diante de ti, diante de tantas tragédias, ó Deus, o que seria de nós, se fôssemos nós ali, o que nós estaríamos dizendo diante de ti, Senhor? E nós queremos dizer ao Senhor que nós confiamos tão somente na tua graça, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, edifica a tua igreja, abençoa, Senhor, as famílias aqui representadas. Ó Pai, ensina-nos a lidar com as agendas depreciativas, as agendas negativas, que o Senhor mesmo esteja nos conduzindo pela tua bondosa mão. Ó Deus, que nós não possamos desviar o nosso foco de cumprir a tua vontade para a nossa vida, de enfrentar, ó Deus, os nossos gigantes que o Senhor tem colocado diante de nós,
e permita, ó Deus, que com a tua graça nós possamos ser vitoriosos. Nós te agradecemos, ó Deus, rogamos mais uma vez em favor da vida do teu servo Moisés, que perdeu sua mãe na manhã deste dia. Abençoa Maria Agnes, abençoa toda a sua família, Pai. Abençoa, Senhor, a igreja presbiteriana da Glória. Abençoa a tua igreja, Senhor, aqui em Vila Velha, em todo o país, em todo o mundo, em todo o planeta, Pai. Visita, Senhor, o teu povo neste dia, dia do Senhor, dia de domingo, dando-nos, ó Deus, graça, dando-nos luz, dando-nos entendimento, de acordo com a tua palavra. Faça a tua vontade em nosso meio, leva-nos, ó Deus, aos nossos lares, debaixo da tua proteção. Nos abençoa, é a oração que a ti fazemos, em nome de Jesus. Amém.